e tantas outras coisas, né, que são celebradas, né, apresentadas, né, e partilhadas em nossas comunidades, né? Então, né, pena que muitas dessas festas, no início ligadas a São João, elas hoje viraram competições, né, para ver quem faz a maior fogueira, né, quem ganha né, na dança de uma quadrilha, e assim por diante, né? Mas tudo bem, né? Então, mas quem é, então, São João Batista? Qual é a história de sua vida extraordinária, né? É lógico, né, que o padroeiro deve ser amado e venerado com fé. Daí a necessidade de conhecê-lo, para amá-lo e invocá-lo como intercessor junto a Deus, e também como modelo e exemplo de vida e inspiração de nossas vidas e de nossa missão. Eu irei, nessa primeira reflexão, Tríduo, de maneira muito geral, trazer alguns dados históricos e que constam também na Bíblia Sagrada, né? E alguns momentos da vida abençoada e santificada, né, desde o ventre materno de Santa Isabel, né? Então, eu vou, assim, em dois tópicos. Primeiro, né, qual será o seu nome? Em torno desta pergunta, né, que os parentes, os familiares de Zacarias, de Isabel, de Maria, de José, né, faziam, né, ela tem uma razão de ser muito grande. Qual será seu nome? O costume da época era dar ao menino o nome do pai, né? E ainda hoje nós vemos isso em muitas famílias, né? Apenas acrescentam ao nome do pai, ao nome próprio do pai, né, um júnior, né? Um júnior, né? Um novo Zacarias, no caso, e tal, né? Porém, né, na aparição, né, do anjo a Zacarias, né, o anjo lhe havia revelado o nome que devia ser dado à criança, né? Que era João. Isabel também, na sua intimidade, né, também queria que fosse João, né? Certamente inspirada por Deus, né? E aí perguntaram ao Zacarias, sacerdote, né, que ficara mudo depois desta revelação, né? Como se chamará este menino? Qual será seu nome? E numa tabuinha, Zacarias escreveu: João é seu nome, né? O mesmo nome que o anjo revelara a Zacarias, né, no exercício do seu plantão sacerdotal no templo, e a Isabel. Foi Deus quem quis assim. Mas por quê? Porque João é parte de uma realidade revelada e histórica, né, do plano de Deus a nosso respeito, em ordem à salvação. É muito interessante essa questão de nomes. Por exemplo, a palavra em hebraico, João, né, ela significa Deus fez misericórdia, ou Deus manifestou a sua misericórdia, né? E assim, todos os personagens envolvidos nesta história do plano de Deus, né? Por exemplo, Zacarias, né? O nome Zacarias significa, né, recordação. Quer dizer, recordação das maravilhas de Deus no passado em favor do povo, né? E recorda a aliança feita por Deus com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, etc. Então, é recordação. Zacarias significa isso, recordação, né, desta história da manifestação da misericórdia de Deus. Isabel, por sua vez, né, ela, na sua raiz, significa juramento, né? Isto é, lembrando a promessa feita pelo próprio Deus, né, de enviar o Messias para salvar a humanidade, né, das consequências do pecado, da rejeição à vida de amor, né? Então, é interessantíssimo, né, o significado
desses nomes, né? Aliás, eu penso, né, que todo nome, né, e isso é verdade, de inspiração cristã que se dá a uma criança, né, ela carrega em si uma vocação e uma missão especial. Uma vocação e uma missão especial, né? Então, João, né, tudo isso, portanto, está em ordem. Por isso, não se pode desligar nunca, né, a importância, né, da figura de São João Batista, né? Ele faz parte desta história, dessa execução histórica. É ele quem, como profeta, vai indicar o Cristo presente, esse estandarte aqui nas mãos de João Batista, nessa imagem, está escrito, et agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. A ele coube, a sua missão, indicar, né, o reino de Deus presente na pessoa de Jesus Cristo, né? Quer dizer, e aí, no final, eu vou falar um pouquinho também sobre a ligação de João com Maria Santíssima, né? Quer dizer, aquilo que Maria, né, realizou no segredo do seu coração, da sua alma, né, envolta totalmente pela graça de Deus, cheia de graça, né? Isto João profetizou, anunciou e indicou essas realidades todas, né? Então, tem uma ligação muito forte. Então, Deus fez misericórdia, manifestou a sua misericórdia. E em Jesus Cristo, o primo de João, né, nós vemos, né, que diz que vem do Pai, né, e se mostra plenamente eficaz esta misericórdia na pessoa de Jesus Cristo, do Filho de Deus feito homem, né? E Jesus significa exatamente isso, a palavra, né? Deus salva, né? Ele é o Salvador, né? Então, Deus salva, né? Então, a misericórdia é concretizada no meio de nós, na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, Maria, né, os anjos, né, Isabel, Zacarias e principalmente João, está intimamente ligado e sempre ficará. É assim que a igreja sempre viu São João Batista e o tratou, como os evangelhos relatam, né? É interessante, né? No evangelho, nós só conhecemos duas pessoas, né, de quem se conhece toda a história, né? A promessa, né? A feita a Isabel, feita a Maria, né? Essas duas personagens são Jesus e João Batista. Conhecemos a concepção, a santificação no ventre, né, do batismo de Isabel, pela presença de Jesus, né, que sempre foi considerada exegeticamente como o batismo do Novo Testamento a João, né? Então, ele foi como é que, perdoado da culpa original que todos herdamos de nossos pais, né? E ficou também pleno da graça de Deus, né? Então, Deus salva. Então, João, né, é parte desta história concreta da misericórdia do Pai pela humanidade pecadora, necessitada de salvação, prometida por Deus, né, lá nas origens, né, no Gênesis, né? E, portanto, nós podemos dizer que sem Maria, sem José, sem São João Batista, e de alguma forma um pouco menos importante, Zacarias e Isabel, não dá para a gente falar e crer em Jesus Cristo, né? Daí a importância desse personagem. A iconografia, que é uma expressão artística através de ícones, né, que são representações de passagens da Sagrada Escritura Bíblica, né? Tem um que sempre me chamou muita atenção, o ícone que mostrava Jesus no meio, de um lado Nossa Senhora, Maria, sua mãe, e do outro lado João Batista, né? E não José, né? E não, né, mas João Batista. Quer dizer, a linhagem, né, da promessa de Deus, né, que se faz história, que foi preparado, passa por isso, né? Então, é importante nós sabermos o lugar de São João Batista, né? Então, por isso ele está sempre presente na igreja, né? De muitas maneiras, na liturgia nós sabemos, né? Nas festas populares, né? Nos evangelhos,
Então, nós vemos toda a história dele, desde a concepção até o seu martírio, a sua decapitação, né, a mando de Herodes, né? Então, justamente, né, para defender a verdade, né? Então, é assim, né? Daí, o seu lugar insigne, né, na iconografia cristã, como eu lembrava, dos primórdios da Igreja do Novo Testamento. João Batista aparece sempre ligado às cenas do Evangelho com Jesus, Maria e também, de alguma forma, depois, com os apóstolos, né? Com os profetas do Antigo e do Novo Testamento, né? Bom, e aí? Então, João é seu nome. Então, tem esse significado amplo e muita coisa ainda mais. Segundo ponto, o que será deste menino? Né? O próprio pai, né, fez uma profissão, fez profetizou a respeito deste menino, né? Mas todo mundo, né, antes queria lembrar que toda criança que nasce, né, nós deveríamos ver sempre uma nova manifestação, né, da misericórdia de Deus, né? E essa criança nasce com uma vocação que é a mesma de todos e uma missão especial, né? Muita gente vive, às vezes, 100 anos sem descobrir qual foi a vocação dele, né? E aí, muitas vezes, os nomes não ajudam, os nomes não cristãos não ajudam em nada nesse sentido, né? Então, em Lucas, né, por exemplo, nós temos a presença da Bíblia, Isaías, né, o profeta do advento, né, do anúncio, né, do Messias, e de alguém que viria à frente para arrumar as coisas, preparar os caminhos, né? Uma voz que iria clamar no deserto da humanidade, né? Chamando todo mundo à conversão, né? São Lucas, no capítulo 1, versículo 13 a 15, diz: o anjo disse a Zacarias: tu ficarás feliz, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, porque ele será grande diante do Senhor. Ficará repleto do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele reconduzirá muitos de Israel a Deus. Irá caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, né? Caminhar à frente, né? Então, quando achavam algumas pessoas que ele era o Messias, ou o profeta, ou Elias, ele respondeu: não sou nada disso, não, né? Então, quem é você? Queriam saber os escribas, né? Eu sou a voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Mas ele vai dizer que ele não é nem digno para desatar a correia das sandálias de Jesus, do Messias, né? Ele dizia aos seus discípulos: olha, vocês, né, vão para Jesus, né? Eu tenho que desaparecer, ele que tem que aparecer, né? Então, né, o apostolado, né, que João faz, né, ele reconduzirá, né, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, a reconciliar as pessoas entre si. Veja como esta mensagem hoje é importante. As pessoas vivem muito, não só separadas, distanciadas, mas divididas em seus corações, em suas mentes, né? É preciso uma grande reconciliação, né? Para que haja paz novamente, né? Então, os corações dos filhos, os pais dos filhos, e os rebeldes, a sabedoria dos justos, né? A justiça, a santidade, preparando para o Senhor um povo perfeito e bom, né? Lembro-me aqui que eu nasci no Rio Grande do Sul, na Diocese de Santa Cruz do Sul, e lá o padroeiro da Diocese, da Catedral e também do Seminário é São João Batista. E o primeiro bispo que para lá foi nomeado, Dom Alberto Etques, escolheu como seu lema do episcopado: parar e plebe perfeita, preparai, né, um povo para Deus, um povo perfeito. Um povo perfeito. É esta missão, né? Então, queridos, né? Eu tenho aqui algumas coisas assim, né? E gostaria
assim, exemplar, né? Depois eu vou apresentar um livro que vocês podem ler com muito proveito, né? Há uma homenagem que Jesus faz a São João Batista, né? O próprio Filho de Deus, né? Dizendo, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, né? O que vocês foram ver? O que é que vocês foram ver? E Jesus, um profeta? Eu lhes garanto, diz Jesus, que sim, alguém que é mais do que um profeta, né? É mais do que um profeta, é de João que a Escritura afirma, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar teus caminhos diante do Senhor. Eu digo a vocês, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Para não entendermos mal, Jesus acrescentou, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quer dizer, todos nós, vivendo na graça de Deus, como filhos e filhas de Deus, como verdadeiros irmãos, podemos ser tão grandes e tão importantes, né, na história da salvação, na conversão dos pecadores, né, como São João. Né? Eu dizia, ninguém é maior do que ninguém, todos somos servos, né? É preciso que ele cresça e que eu desapareça, né? Lembrou Jesus. Então, Jesus fez esta homenagem. Jesus, nascido de mulher. Para o cristianismo, João Batista foi e é uma especialíssima bênção, né, de Deus para toda a igreja, para toda a humanidade. Seu pai Zacarias profetizou a seu respeito, né, dizendo, né, inspirado por Deus, e a você, menino, que será desse menino? E a você, menino, chamarão profeta do Altíssimo, porque irá à frente do Senhor. Daí vem o nome de precursor de Cristo, né? Aquele que vem na frente arrumar tudo para a chegada de Jesus. Não é uma entrada triunfal com os imperadores romanos, com tapetes, né, para a glória pessoal, mas ajeitar as coisas. Por isso diz, olha, vocês precisam converter-se, né? E em toda a quaresma, a igreja repete esta mensagem, essa dimensão, sempre necessariamente presente na igreja, em nossa vida cristã. Convertei-vos, fazer penitência, né? Fazer penitência, né? Porque o reino de Deus está próximo, né? Para entrar nele, né, é preciso ter a graça de Deus. Então, ele é o precursor do Messias. E para fazer o quê? Para preparar-lhe os caminhos, como? Anunciando a salvação a todos, a seu povo, pregando um batismo de penitência e de conversão. Por isso, a nossa imagem tem aqui também um pequeno, não é um pratinho, mas algo parecido, né, que lembra o batizador que derrama água, né? O batismo de João não é um batismo para receber a graça de Deus, né? Mas é uma condição de purificação, primeiro, né, de arrependimento, de contrição, para podermos receber pelo Espírito Santo o batismo com água e no Espírito, em nome da Santíssima Trindade, e assim, né, fazer parte do reino de Deus já aqui na terra, né? Um batismo de penitência e conversão. Mas Jesus vai depois dizer a mesma coisa aos seus apóstolos, discípulos e missionários de todos os tempos. Ide, né, pelo mundo afora, né? Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazer que todos sejam meus discípulos, né? Ide, batizai. É o que a igreja é chamada a ser e faz em sua vocação e missão nas mãos de Deus. É o que Emaús, em e com suas comunidades batizadas, faz ao evangelizar os jovens e viverem na caridade cristã como irmãos queridos. Graças à misericórdia, portanto, do Pai, que se manifestou em João e concretamente, totalmente em Jesus, seu primo, né?
O sol do alto, o sol da justiça, como é chamado Cristo, nos visitou. Primeiramente, em São João Batista, e logo a seguir por Jesus Cristo, para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte e do pecado, e para guiar nossos passos no caminho da paz. Lucas 1, 76 a 79. Um detalhe importante, né, a respeito de João, né, que diz o seguinte: João veio como o espírito e o poder de Elias. Talvez seja por isso que alguns achavam que ele era uma reencarnação de Elias, né? Então, para compreendermos bem, né, lembra o seguinte: desde Abraão, Moisés, Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, Deus se manifestava e manifestava a presença do seu amor, do seu poder, de duas formas muito especiais. A primeira, através da Torá, né, que em português é a lei, os mandamentos, que Jesus Cristo não aboliu, mas veio aperfeiçoar, né, e dizendo que, né, a lei é uma ajuda para viver na graça de Deus, né? Então, a lei da graça. E a segunda forma de presença de Deus, né, é o profetismo. Isto é, homens e mulheres escolhidos, vocacionados e enviados por Deus em meio do povo, para falar em nome de Deus e proclamar as mensagens libertadoras do único Deus, isto é, proclamar a misericórdia infinita de Deus para nós. Elias é considerado o pai dos profetismos em Israel. Foi o primeiro, seguido de Eliseu, depois de outras, né? Então, como é que João eles chegavam aí com o espírito de Elias? Quer dizer, com esse espírito profético, né, que é uma missão recebida de Deus para profetizar, né, no meio do povo e orientar o povo, né? Então, é nessa linha, com o espírito de Elias, né? Nunca um Elias, assim, que ele negou claramente. No entanto, né, naquela passagem de Lucas, que já li, né, Jesus diz que ele é Elias, sim, né, desta linha, né, do espírito de Elias, do profetismo, né? Ele é, né, alguém, né, mandado por Deus, profeta do Altíssimo, né, que faz Deus presente. Ao profeta, todos nós sabemos, sobejamente, cabe anunciar a misericórdia de Deus e a salvação da humanidade, né? É isso que cabe ao profeta, anunciar como nós, né? No Novo Testamento, né, é interessante, João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento e o último do Novo, na linha de Elias. Porque agora, com o batismo, né, no Espírito Santo, todos somos profetas, sacerdotes e servos, né? Isso é dito, o último profeta dos dois testamentos, né? E começa uma nova e eterna aliança agora, todos são profetas, né? Então, cabe anunciar, mas também cabe denunciar a injustiça e o pecado e dar testemunho disso, como ele morreu por causa disso. Como Jesus vai morrer também por causa da verdade, né? Por causa disso, né? Então, eles não tinha lícito, Herodes, adulterar, viver com outra mulher que não seja tua esposa, e por isso foi decapitado, deu o testemunho. O Batista, nosso padre, é também mártir, né? No testemunho radical do Evangelho, né? Morreu pela verdade, né? Pela fé, né? Então, é o que João fez, até o testemunho maior de sua vida, o martírio. E nós também devemos fazer assim. Deus tem um plano de amor para nossa salvação, né? E quer que nós caminhemos à frente de Jesus como seus enviados, como seus profetas, como seus sacerdotes, servos e testemunhas. É missão de todo batizado, né? O que será deste menino?
E o que será de nós, de cada um e de nossas comunidades? Há em João Batista algo único e especial, né, que eu acabei de falar. Ele é o último profeta dos dois testamentos. Né? Então, ele diz justamente assim, eis o Cordeiro de Deus, Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. Agora importa, né, ser discípulo de Cristo, né? Não discípulo. João teve os seus seguidores, seus discípulos, né? Muita gente era muito respeitado, venerado pelas pessoas, exceto os escribas, os fariseus, né? Então, né, assim, na sua infância, pouco se sabe, né? E conviveu com o seu primo Jesus, o que eles faziam, se for o caso, se não foi o caso. Não há registro bíblico e histórico a este respeito. Há alguns apócrifos que falam, né? Mas apócrifos são falsos livros inspirados, né? E não são inspirados por Deus, né? Então, simplesmente se diz, ele crescia e ficava forte no espírito. Lucas 1,80. Né? Ele crescia e ficava forte no espírito. E Jesus o Evangelho vai dizer, ele crescia em idade e graça diante de Deus e diante dos homens, né? Sempre com Jesus. A sua juventude, né? Interessante, né? Um jovem, nós vemos o que na sua juventude? Pouca coisa também. Nós vemos um jovem indo para um deserto. Afastar-se de tudo, recolher-se. Passou a maior parte de sua vida no deserto. No deserto que ficava ali na região do Mar Morto, no fim do Rio Jordão, né, onde ele entra no Mar Morto ali, aquela região desértica ali, né, onde também está Qumran, né, aquela gruta onde se acharam documentos importantes, né, do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, né, e onde viviam também, né, um grupo religioso judaico chamado Essênios, né, e que tinha algumas coisas parecidas com o que João pregava, por exemplo, né, a oração, a conversão, a penitência, né, uma vida celibatária, né, quase monástica, né? E São João Batista é considerado também como o primeiro monge do Novo Testamento, né? Os nossos monges, né, eles sempre citam e lembram isso, né? Depois veio Santo Antão e tal, né, os eremitas que viviam no deserto e assim por diante. Eu estava comentando com o Marcelo há pouco, uma vez eu estive algumas vezes lá naquela região, e lá tem umas montanhas, né, sem verde, sem água, sem coisa nenhuma, sem água, onde muitos, até hoje, pessoas do mundo inteiro vão lá e ficam um ano no deserto, numa dessas grutas, descendo uma vez por mês para comprar alimento, alguma coisa, né, e em busca de água, né? O testemunho evangélico diz que como ele se alimentava de gafanhoto, como ele se vestia paupérrimamente com pele de camelo, né? Vivia a pobreza evangélica, né? Então, um menino que vai para um deserto, né? É bastante estranho isso, misterioso, né? Um menino no deserto. À primeira vista parece bem estranho. E lá ficou até o dia, diz o Evangelho, que se manifestou a Israel, né? Jesus passou 40 dias antes da sua pregação pública do seu batismo no Rio Jordão, né? A igreja lembra esses acontecimentos do deserto, né? Com o espírito quaresmal, o espírito de penitência, de conversão. Portanto, essa pregação de João, ela é eternamente presente, né, em Jesus e na sua igreja, e vai ser até o fim dos séculos assim, né? Então, algo que ficou para sempre conosco. Por isso, nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos citam sempre João Batista nesta linha de ascese. A ascese é uma das duas dimensões essenciais da vivência cristã, da vida espiritual. A ascese é simbolicamente lembrada por um lugar difícil de se viver, né? Um deserto inóspito, com calor, com vento, às vezes de noite frio, né? É um lugar muito difícil de se viver,
mas isso é um simbolismo, né? Então, ir fazer um deserto na nossa vida, até no curso de Manda a gente faz um deserto, né? A gente faz um deserto para entrar dentro de si, para rezar, para encontrar com Deus, né? Para limpar a estrada para a vida de Jesus, para o encontro com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, né? Então, é um deserto, espiritualmente falando, né? É uma escola que nos passa muitos ensinamentos, né? E não dá para falar muito, né? Já estou passando do meu tempo, né? Mas uma palestra, um retiro inteiro sobre o deserto seria interessantíssimo, né? Para o momento, né? Bastaria lembrar isso como simbolismo e grandes ensinamentos, profundas experiências, né? Consigo mesmo e com Deus, né? Lembra essa dimensão essencial da nosso viver neste mundo, que é a ascese, chamada ascese. A outra dimensão se chama mística, né? Ou contemplação, de Maria, né? Os grandes místicos e místicas da igreja, né? Que nós conhecemos, né? Quer dizer, é a contemplação, né? A meditação, né? E outra é a luta, é o esforço, né? É o combate, né? Quer dizer, a nossa vida cristã no mundo é um combate, né? E como o evangelista acrescenta, né, um adjetivo, né, um combate tremendo, porque é radical e decisivo para todos nós. A vida, né, a luta, né, da vida contra a morte, e tudo que leva à morte, né? Então, isso se chama ascese, né? É composta, né, de penitência, de jejuns, de esmolas, da prática das obras de caridade, obras de misericórdia, né? É uma luta constante contra as tentações, né? Onde a oração tem um lugar especialíssimo e tal. É um combate, né? Então, insistência numa vida moral e ética, na prática das virtudes que nos fortalecem, como oração, jejum, mortificações, sacrifícios e renúncias. Sabemos que sem sacrifício e renúncia por amor, ninguém consegue viver como cristão. É impossível, né? E é lá, nesse estado todo, que João Batista se fortalecia. Assim acontece e deve acontecer conosco, né? Deve acontecer o deserto com seu silêncio gritante, né? Que fala muito e é necessário, né? Então, né, a gente poderia, assim, parar por aí, né? Fazer uma conclusão, né? Que, lembrando, né, que as comunidades missionárias de Emaús são chamadas por Deus, né? Enviadas por Jesus Cristo à igreja e guiadas pelo Espírito Santo para serem precursores, anunciadores, profetas e testemunhas dos valores do Evangelho, dos valores humanos e cristãos. Que grande e sublime é a nossa missão. Somos chamados, convidados, nascemos para o reino de justiça, de amor, de verdade e de paz, né? As comunidades de Jesus Cristo só são comunidades cristãs com a presença também de Maria Santíssima, a mãe de Jesus e da igreja, e com a presença dos irmãos, caminhando ao nosso lado, na mesma fé e esperança. Em nossa vocação na santidade e nossa missão evangelizadora, não estamos sozinhos. Apesar de pequenos, às vezes, em número, temos conosco uma multidão incontável de santos, profetas, sacerdotes e servos do Senhor. Muitos deles no céu, outros aqui na terra, vivendo conosco neste mundo, né? E caminhando conosco, estando ao nosso lado. Os ensinamentos para viver em graça e na verdade
nós os recebemos de Jesus Cristo, através do Espírito Santo e da Igreja, que o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Mas temos patrocinadores especiais, espirituais, né? E o nosso São João Batista. Quanta coisa nós vemos nesta extraordinária, não figura, personagem, mas desta história, né? Que é São João Batista, né? E foi muito providencial, né? Ter sido escolhido como padroeiro do Emaús, né? Padroeiro dos missionários de Emaús, né? E que nos lembra que é preciso ser discípulos fiéis, né? Bem formados, com caráter forte, né? Como de São João Batista, né? Que sem medo da verdade, mas testemunho dela, né? Perdeu a sua cabeça, foi cortada fora do seu corpo, né? Morrendo, né? Dando a sua vida por amor a Deus e à humanidade, né? Esse nosso autor, né? Vocês poderiam, né? Está mostrando agora esse livro, São João Batista, né? O precursor do Messias, tem como autoria René Laurentin, que é um perito, historiador, teólogo e exegeta, que foi convidado por São João XXIII para participar como perito do Concílio Vaticano II, em cima desses temas bíblicos, né? Desses temas bíblicos. Então, nas Paulinas, não é propaganda para elas, mas o exemplar que eu tenho é da editora Paulinas, né? E que vocês poderão ver, né? E conhecer muitos detalhes importantes que às vezes a gente não tem presente por desconhecimento, né? E quanto melhor conhecemos, melhor podemos amar, como todos sabemos, né? Então, oração, conversão, penitência, vigilância, né? É o programa da Igreja, né? No mundo e para o mundo, para a humanidade, né? Como foi de São João Batista. Papel de despertar as consciências, né? Permanece e irá permanecer até o fim dos tempos, né? Fim dos tempos, né? Com esta temática, né? E também muitas vezes lembrada como uma temática de um combate entre a luz e as trevas, né? A luz e as trevas, né? Então, como eu falava de passagem, tem papistas que podem ler depois, entre Maria e João, né? E, por exemplo, Maria enraizou Jesus na raça humana pela encarnação. João Batista o revelou publicamente, eis o Cordeiro de Deus. Maria o introduziu corporalmente no mundo. João profeticamente em sua missão. Ambos se comprometeram em suas respectivas tarefas com inteira doação, né? João Batista, né, recebeu a santificação e a missão pela visita de Maria, que trazia Jesus em seu ventre, né? Então, aqui vocês podem aprofundar as colocações que eu fiz, o tempo está passando, né? Agradeço a todos, né, o esforço. Vamos aproveitar, né, também essa oportunidade para a gente renovar dentro de nós, né, toda a fé, toda a esperança, né? Então, os ensinamentos para viver em graça e na verdade, como dizia, nós recebemos sempre de Jesus Cristo e da Igreja, com as luzes do Espírito Santo, né? Derramado em nossos corações. Mas temos um patrocínio especial de São João Batista, de Maria, Mãe da Igreja, de Santa Cecília, dos discípulos de Emaús, né? Para a nossa espiritualidade centrada na de Cristo, né? Na Igreja, nos sacramentos e nas obras de caridade em favor da juventude, né? Sempre continuar a dizer, fica conosco, Senhor, né? E Jesus Cristo esteja sempre presente, né? E como principal timoneiro e companheiro de viagem em nossas vidas, nosso sobrinho e padroeiro, né? Nosso sobrinho e padroeiro.
e era terminar, então, recomendando mais uma vez a leitura meditada desse livro, né? E peço ao Pai das Misericórdias que abençoe a todos, guarde a todos, né? E os conserve na graça e na vida santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O trido continua. Muito pouquinho, né? Muito bem. Então, antes da gente encerrar, a gente quer agradecer a presença de vocês, pedir desculpa pelos contratempos, pelo atraso enorme aqui hoje. No sábado que vem a gente não vai ter esse problema. Queremos lembrar de duas coisas, duas atividades que nós teremos no próximo fim de semana. A gente, não é comum, acho que nunca aconteceu, da gente ter duas atividades do Nacional no mesmo fim de semana, mas dessa vez não foi possível evitar. Nós teremos, então, no sábado, às 5 horas da tarde, no YouTube do Nacional, a segunda parte do Tríduo, né, em que falaremos eu e Valéria. No dia 24, dia do padroeiro, teremos a Santa Missa, presidida por Dom Eduardo, diretamente lá de Juiz de Fora, né, no mesmo canal. Então, contamos com a presença de todos no sábado, às 17 horas, lembrando que, para efeito da nossa campanha de distribuição de cestas básicas, em função do problema que nós tivemos hoje, nós vamos, então, estender a campanha até a semana que vem. Nós vamos somar as participações de hoje, tanto no Zoom quanto no YouTube, com as da semana que vem. E aí, a quantidade de pessoas que der, nós vamos dividir, então, por 10, será a quantidade de cestas básicas que serão doadas. E, da mesma forma, o secretariado que tiver mais gente, somado hoje com o sábado que vem, é o que vai escolher para onde serão distribuídas as cestas básicas. Inicialmente não era esse o plano, mas em virtude do problema que tivemos, foi a solução, porque, de fato, muita gente não pôde ficar, muita gente não pôde assistir. Então, a gente vai fazer isso dessa forma. E quero, finalmente, convidar-los, aqueles que ainda não se inscreveram, a participar da gincana. Amanhã é o último dia, né, de inscrições. Então, lembrando, a gincana não é só para os jovens, né, é para os jovens, é para os adultos, é para o pessoal da terceira idade, é para toda a comunidade de Emaús. Queremos contar com todo mundo, é um evento do Emaús, da comunidade de Emaús. Vamos lembrar também que a gincana não é uma brincadeira, né? A gincana é coisa muito séria. Apesar de ser num espírito lúdico, né, que nós vamos nos divertir sim, e vamos nos divertir muito, mas o objetivo é muito sério. E eu tenho certeza, quem participa da gincana cresce muito, aprende muito, cresce muito, e, principalmente, é a nossa forma, nesse momento em que as coisas são virtuais, né, é a nossa forma de celebrar juntos, né, de manifestarmos a unidade do nosso movimento, a força do nosso movimento e o nosso amor por Jesus Cristo, pelos jovens, e este ano, em especial, também por São José, que é o padroeiro da gincana. Então, não deixem de se inscrever, não deixem de motivar. Último dia para o pessoal se inscrever. Quem ainda não foi, não perca essa oportunidade, né? A gente fala, é um evento virtual. Eu nem gosto muito de falar que é virtual, porque fica parecendo que não é real, né? É muito real. A gente, no evento como a gincana, a gente interage de uma forma realmente muito forte, muito real, muito sensível, né? Então, contamos com a participação de todos. É isso, muito obrigado. A gente se vê novamente no sábado que vem, dia 19, às 17 horas, para a segunda parte do nosso tríduo. Fiquem todos com Deus e até lá.
anunciando, preparando o caminho de Deus. Nele se encontra o antigo e o novo, apresenta o Filho de Deus. Os profetas apenas cantaram o grande esperando. João mostra quem do mundo o pecado apagará. Ó profeta do Altíssimo, nos ensina a Cristo seguir. Tu apontas o Messias, é Jesus, mensageiro de Deus. Dos tumultos humanos foi se esconder até se apresentar a Israel. As coisas da sua vida guardou na espera de ver o Senhor, o que lava o pecado. Ele em água lavou o Jordão, ele a voz no templo, palavra eterna é Jesus. Ó profeta do Altíssimo, nos ensina a Cristo seguir. Tu apontas o Messias, és João, mensageiro de Deus. Ó profeta do Altíssimo, nos ensina a Cristo seguir.